Domingo de Páscoa, a vitória da vida, a ressurreição de Jesus Cristo. Há momentos na história da humanidade em que o silêncio parece falar mais alto do que qualquer palavra. Momentos em que a dor parece definitiva, em que a esperança parece sepultada junto com os sonhos, e em que o coração humano, cansado de sofrer, se pergunta se ainda existe luz além da escuridão. É nesse cenário profundo, humano e universal, que nasce o mistério mais grandioso da fé cristã, o Domingo de Páscoa. O Domingo de Páscoa não é apenas uma data no calendário. Não é somente uma tradição antiga repetida ao longo dos séculos. É, para a Igreja Católica Apostólica Romana, o centro da fé, o ponto culminante da história da salvação, o dia em que a morte foi vencida e a vida, enfim, triunfou. Para compreender plenamente a profundidade desse dia, é necessário voltar no tempo, percorrer as estradas poeirentas da antiga Judéia e sentir, ainda que por um instante, o peso daqueles dias que antecederam a ressurreição. Era um tempo de tensão, de opressão política e de expectativas espirituais intensas. O povo judeu vivia sob domínio do Império Romano, carregando no coração o desejo ardente de libertação, aguardando o Messias prometido pelas Escrituras. Jesus de Nazaré havia caminhado entre eles. Seus ensinamentos, suas palavras cheias de autoridade e ternura, seus gestos de compaixão e seus milagres haviam tocado profundamente o povo. Muitos viam nele o Salvador esperado. Outros, porém, temiam sua influência. Líderes religiosos se inquietavam diante de sua mensagem, que convidava à conversão do coração, à humildade e ao amor radical. E então vieram os dias sombrios. Após a última ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia e deixou aos seus discípulos o mandamento do amor, iniciou-se o caminho da dor. Traído, preso, julgado injustamente, humilhado e condenado à morte, Jesus foi levado ao Calvário. A cruz, instrumento de tortura reservado aos condenados, tornou-se o palco do maior ato de amor já testemunhado. Naquela sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, o céu pareceu escurecer junto com o coração dos discípulos. Aquele que curava enfermos, que devolvia a vista aos cegos, que acolhia os pecadores, agora estava ali, ferido, ensanguentado, entregando sua vida. Aos olhos humanos, parecia o fim. O silêncio do sepulcro que se seguiu no Sábado Santo era um silêncio pesado, carregado de dor, confusão e medo. Os discípulos estavam dispersos, escondidos, com o coração ferido. As promessas pareciam ter sido interrompidas. A esperança, enterrada junto com o corpo de Jesus. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, preparava algo que ultrapassaria toda compreensão humana. Na madrugada do primeiro dia da semana, ainda envolta na quietude da noite que lentamente se desfazia, algumas mulheres dirigiram-se ao túmulo. Movidas pelo amor, levavam perfumes para ungir o corpo de Jesus. Não sabiam que estavam prestes a testemunhar o maior milagre da história. Ao chegarem, encontraram a pedra removida, o túmulo vazio. A surpresa, o espanto, o medo e, ao mesmo tempo, um sentimento indescritível começaram a tomar conta de seus corações. Mensageiros celestes anunciaram aquilo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Ele não está aqui. Ressuscitou. Essas palavras ecoaram não apenas naquele lugar, mas através dos séculos, alcançando cada geração, cada coração humano que busca sentido, consolo e esperança. O Domingo de Páscoa nasce, assim, não como uma simples celebração, mas como a revelação de uma verdade profunda. A morte não tem a última palavra. O sofrimento não é o fim. O amor de Deus é mais forte que qualquer dor, mais poderoso que qualquer escuridão. Para a Igreja, esse dia tornou-se o fundamento de toda a fé. Como afirmou São Paulo em suas cartas, se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria vã. Mas ele ressuscitou. E essa verdade transformou homens simples em testemunhas corajosas, capazes de enfrentar perseguições, prisões e até a morte, sustentados pela certeza de que haviam encontrado o Cristo vivo. Ao longo dos séculos, a celebração do Domingo de Páscoa foi sendo enriquecida pela tradição da Igreja.
Desde os primeiros cristãos, que se reuniam ainda nas sombras da perseguição para celebrar a vitória de Cristo, até as grandes liturgias que hoje enchem igrejas ao redor do mundo, a Páscoa permanece como o coração pulsante da vida cristã. Na vigília pascal, celebrada na noite anterior, a igreja mergulha no mistério da luz que vence as trevas. O fogo novo é aceso, simbolizando Cristo ressuscitado, luz do mundo. O círio pascal, levado em procissão, ilumina a escuridão do templo, recordando que nenhuma noite é eterna quando Deus está presente. As leituras proclamadas nessa celebração percorrem toda a história da salvação, desde a criação do mundo até a ressurreição, mostrando que Deus sempre esteve presente, guiando seu povo, conduzindo a humanidade para esse momento definitivo. E então chega o domingo. Um dia que não é apenas lembrança, mas presença viva. Um dia que convida cada fiel a renovar sua fé, a redescobrir a esperança, a abrir o coração para a certeza de que Deus não abandona seus filhos. Para muitos, especialmente aqueles que já caminharam longas jornadas de vida, que conheceram perdas, dores e desafios, o domingo de Páscoa se torna ainda mais significativo. Ele fala diretamente ao coração cansado, à alma que busca consolo, à vida que deseja reencontrar sentido. Porque a ressurreição não é apenas um evento do passado. Ela é uma promessa viva. Uma promessa de que, mesmo nas noites mais escuras, a luz pode renascer. De que, mesmo após a dor, pode haver vida nova. De que o amor de Deus permanece, constante, fiel e eterno. E assim, o domingo de Páscoa continua a ecoar através dos séculos, convidando cada pessoa a fazer uma escolha interior. Acreditar que a vida pode vencer, que o amor pode transformar, que Deus continua agindo, silenciosamente, mas poderosamente, na história de cada um. Neste mistério profundo, encontra-se não apenas a essência da fé cristã, mas também uma resposta para as inquietações mais íntimas do coração humano. À medida que o anúncio da ressurreição começou a se espalhar, algo extraordinário aconteceu no coração daqueles primeiros discípulos. O medo que antes os paralisava começou a dar lugar a uma coragem silenciosa, mas firme. A tristeza profunda que os envolvia foi sendo, pouco a pouco, transformada em uma alegria serena, difícil de explicar com palavras humanas. As primeiras testemunhas desse acontecimento não foram poderosos, nem sábios segundo os critérios do mundo. Foram mulheres simples, fiéis, que, mesmo na dor, permaneceram próximas. Entre elas, destaca-se Maria Madalena, cuja vida havia sido profundamente transformada pelo encontro com Cristo. Foi ela quem, segundo a tradição dos evangelhos, teve a graça de ver o Senhor ressuscitado e ouvir seu nome ser chamado com ternura. Esse detalhe, tão delicado e ao mesmo tempo tão profundo, revela algo essencial sobre o domingo de Páscoa. Deus se manifesta no amor pessoal, no encontro íntimo, na relação que toca o coração. Não se trata apenas de um evento grandioso, mas de uma experiência viva que alcança cada alma de maneira única. Pouco depois, outros discípulos também começaram a testemunhar encontros com o ressuscitado. Entre eles, Pedro apóstolo, que havia negado Jesus nos momentos mais difíceis, encontrou na ressurreição não apenas o perdão, mas a restauração de sua missão. Aquele que havia chorado amargamente sua fraqueza, foi chamado novamente a ser fundamento da igreja nascente. Também João apóstolo, o discípulo amado, testemunhou o túmulo vazio e acreditou. Sua fé, silenciosa e profunda, tornou-se um modelo para gerações futuras, mostrando que, muitas vezes, acreditar é confiar mesmo quando nem tudo está completamente claro. Esses encontros não foram ilusões nem metáforas. A tradição da Igreja sempre afirmou com firmeza que a ressurreição é um acontecimento real, concreto, histórico, ao mesmo tempo, transcendente. Jesus não voltou simplesmente à vida como antes, mas inaugurou uma nova realidade, uma vida gloriosa que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Esse mistério, tão profundo, foi sendo compreendido pouco a pouco pelos discípulos. Eles recordavam as palavras de Jesus, seus ensinamentos, suas promessas. Tudo começava a fazer sentido à luz da ressurreição.
Aquilo que antes parecia incompreensível agora se revelava como parte de um plano divino maior, um plano de amor e salvação. Ao longo dos dias seguintes, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos, fortalecendo-os, ensinando-os e preparando-os para a missão que estava por vir. Ele lhes mostrou as marcas de sua paixão, não como sinais de derrota, mas como testemunhos de um amor que foi até o fim. Um dos episódios mais tocantes é o encontro com Tomé apóstolo, que, inicialmente, duvidou. Sua dificuldade em acreditar reflete a experiência de muitos ao longo da história. Quantas vezes o coração humano hesita, questiona, busca provas. E, no entanto, Jesus não rejeita. Pelo contrário, aproxima-se, convida-o a tocar suas chagas e o conduz a uma fé mais profunda. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Essas palavras ecoam até hoje, alcançando cada pessoa que, mesmo sem testemunhar diretamente aqueles acontecimentos, escolhe acreditar. O domingo de Páscoa, portanto, não é apenas o início de uma nova etapa para os discípulos, mas também o nascimento de uma esperança universal. Uma esperança que não depende das circunstâncias externas, mas que brota da certeza de que Deus está vivo, presente e atuante. Com o passar do tempo, essa mensagem começou a se espalhar para além das fronteiras da Judéia. Impulsionados pelo Espírito Santo, os apóstolos levaram o anúncio da ressurreição a diversas regiões, enfrentando dificuldades, perseguições e incompreensões. Entre esses grandes anunciadores, destaca-se Paulo de Tarso, que, após uma profunda experiência de encontro com Cristo, dedicou sua vida a proclamar o Evangelho. Suas cartas, preservadas até hoje, são testemunhos vivos da centralidade da ressurreição na fé cristã. Para ele, a ressurreição de Cristo não era apenas um fato a ser lembrado, mas uma realidade que transforma completamente a existência humana. Ele ensinava que, assim como Cristo ressuscitou, também nós somos chamados a uma vida nova, marcada pelo amor, pela fé e pela esperança. Essa compreensão foi sendo aprofundada ao longo dos séculos pela Igreja, através da reflexão dos padres da Igreja, dos concílios e da vivência litúrgica. O domingo de Páscoa tornou-se, assim, o coração do calendário cristão, o ponto de referência para todas as outras celebrações. Mesmo em tempos de perseguição, quando os cristãos eram obrigados a se reunir em segredo, o domingo de Páscoa continuava sendo celebrado com profunda reverência e alegria. Era nesse dia que renovavam sua fé, recordando que, assim como Cristo venceu a morte, também eles estavam chamados à vida eterna. Essa certeza dava força aos mártires, que enfrentavam o sofrimento com coragem admirável. Para eles, a morte não era o fim, mas uma passagem. Uma porta que se abria para a plenitude da vida prometida por Deus. Ao longo da história, o domingo de Páscoa também se tornou fonte de inspiração para inúmeras expressões de fé. Hinos, orações, obras de arte, tradições populares e práticas devocionais. Cada cultura encontrou sua própria maneira de celebrar esse mistério, mantendo, no entanto, o mesmo núcleo essencial: a vitória da vida sobre a morte. E, assim, geração após geração, o anúncio continua vivo. Cristo ressuscitou. E essa verdade, tão simples e tão profunda, continua a tocar corações, a transformar vidas e a iluminar caminhos. Com o passar dos séculos, o domingo de Páscoa deixou de ser apenas uma memória viva entre pequenos grupos de discípulos e passou a ocupar o centro da vida espiritual de toda a Igreja. Aquilo que começou em um túmulo vazio, em uma manhã silenciosa, transformou-se em uma celebração universal, capaz de atravessar culturas, línguas e gerações. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, compreendeu desde cedo que a ressurreição de Cristo não poderia ser reduzida a um simples acontecimento histórico. Era, na verdade, um mistério eterno, que precisava ser celebrado, vivido e renovado constantemente no coração dos fiéis. E foi assim que nasceu, pouco a pouco, a riqueza da liturgia pascal. Entre todas as celebrações, a vigília pascal se tornou uma das mais profundas expressões dessa fé. Nela, a escuridão da noite simboliza o mundo antes da ressurreição, marcado pelo pecado, pela dor e pela morte. E, no silêncio dessa noite, uma chama se acende,
rompendo a escuridão. É o sinal de que a luz de Cristo jamais pode ser apagada. O círio pascal, elevado com reverência, representa o próprio Cristo ressuscitado. Sua luz se espalha, vela após vela, iluminando toda a Assembleia. Esse gesto simples carrega um significado profundo. A luz da ressurreição não é algo que se guarda, mas algo que se partilha, que se transmite, que se multiplica. Ao longo da história, grandes santos e mestres espirituais ajudaram a aprofundar esse mistério. Entre eles, destaca-se Agostinho de Hipona, que via na ressurreição a prova definitiva do amor de Deus pela humanidade. Em seus ensinamentos, ele recordava que Cristo ressuscitou não apenas para si, mas para todos, abrindo o caminho da vida eterna. Também Tomás de Aquino refletiu profundamente sobre esse mistério, explicando que a ressurreição não é apenas um retorno à vida, mas a entrada em uma condição gloriosa, onde a morte já não tem poder. Para ele, esse evento confirma a divindade de Cristo e fundamenta toda a esperança cristã. Mas o domingo de Páscoa não se limita à reflexão teológica. Ele se manifesta, de maneira muito concreta, na vida cotidiana dos fiéis. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias foram sendo transmitidas, relatos de conversões, de reencontros com a fé, de vidas transformadas pela experiência do Cristo ressuscitado. Muitos testemunham que, em momentos de profunda dor, quando tudo parecia perdido, foi justamente a mensagem da ressurreição que reacendeu a esperança. Em meio a perdas, enfermidades e dificuldades, a certeza de que a vida vence a morte tornou-se uma âncora firme para o coração. Essa dimensão espiritual se expressa também na beleza das tradições pascais. Em diversas partes do mundo, as comunidades se reúnem para celebrar, rezar e partilhar. Os sinos das igrejas tocam com alegria, anunciando que Cristo vive. Os altares se enchem de flores, simbolizando a vida nova que brota após o inverno da dor. Em países de forte tradição católica, como o Brasil, o domingo de Páscoa é vivido com profunda devoção. Missas solenes reúnem famílias inteiras, que, muitas vezes, carregam consigo histórias de fé transmitidas de geração em geração. Para muitos, é um momento de reconciliação, de reencontro com Deus e com os irmãos. A liturgia desse dia é marcada por um sentimento de alegria serena. Diferente de uma alegria passageira, ela nasce de uma certeza interior. Deus cumpriu sua promessa. A morte foi vencida. A vida triunfou. E, no entanto, essa vitória não elimina completamente os desafios da vida. Os cristãos continuam enfrentando dificuldades, sofrimentos e incertezas. Mas o domingo de Páscoa oferece uma nova perspectiva. Ele ensina que o sofrimento não é inútil, que a dor pode ser transformada, que existe um sentido maior que muitas vezes só se revela com o tempo. Essa compreensão foi vivida de maneira profunda por inúmeros santos ao longo da história. Entre eles, Francisco de Assis, que, mesmo em meio a grandes renúncias e sofrimentos, encontrou na alegria da ressurreição a força para viver o amor de forma radical. Sua vida tornou-se um testemunho de que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas da união com Deus. Da mesma forma, Teresa de Ávila ensinava que a ressurreição deve ser vivida interiormente, como uma transformação do coração. Para ela, cada alma é chamada a passar por um processo de morte e renascimento espiritual, deixando para trás aquilo que impede o amor de florescer. O domingo de Páscoa, portanto, não é apenas um ponto de chegada, mas também um ponto de partida. Ele convida cada fiel a viver de maneira nova, a olhar para a própria vida com esperança, a confiar que Deus continua agindo, mesmo quando não se percebe. Essa mensagem é especialmente significativa para aqueles que já percorreram longos caminhos, que carregam consigo experiências de vida marcadas por alegria e também por dores. A ressurreição fala diretamente a essas histórias, oferecendo consolo, sentido e renovação. Ela recorda que nenhuma lágrima é em vão, que nenhum sofrimento é esquecido por Deus, que cada vida tem um valor infinito. E, acima de tudo, que o amor é mais forte que a morte. Ao celebrar o domingo de Páscoa, a Igreja não apenas recorda um acontecimento do passado, mas proclama uma verdade viva, atual, transformadora.
Uma verdade que continua a ecoar no coração do mundo, convidando cada pessoa a abrir-se para a esperança. E, nesse convite silencioso, muitos encontram a força para recomeçar, para perdoar, para acreditar novamente. Porque, no fundo, o mistério da Páscoa fala diretamente ao desejo mais profundo do coração humano, o desejo de vida, de amor e de eternidade. Ao longo dos séculos, a celebração do domingo de Páscoa foi se tornando não apenas o centro da liturgia cristã, mas também um caminho espiritual profundamente pessoal. A ressurreição de Cristo passou a ser compreendida não apenas como um acontecimento a ser celebrado, mas como uma realidade a ser vivida no íntimo de cada coração. Essa vivência interior da Páscoa é, muitas vezes, silenciosa. Não acontece em meio a grandes sinais ou manifestações extraordinárias, mas no recolhimento da alma, no momento em que o ser humano, tocado pela graça, percebe que algo dentro de si começou a mudar. É como uma luz que surge devagar, dissipando sombras antigas, curando feridas invisíveis e despertando uma esperança nova. Muitos santos descreveram essa experiência como um verdadeiro renascimento espiritual. Entre eles, João da Cruz falou sobre a noite escura da alma, um período de provação e silêncio em que tudo parece perdido. No entanto, segundo ele, é justamente após essa noite que a alma encontra uma união mais profunda com Deus, semelhante à passagem da morte para a vida celebrada na Páscoa. Também Teresa de Lisieux, com sua espiritualidade simples e profunda, ensinava que a ressurreição pode ser vivida nos pequenos gestos do cotidiano. Para ela, cada ato de amor, por menor que fosse, carregava em si a força da vida nova trazida por Cristo. Essa dimensão cotidiana da Páscoa é especialmente importante. Ela mostra que o mistério da ressurreição não está distante, reservado apenas às grandes celebrações, mas se faz presente na vida real, nas alegrias e desafios de cada dia. Para muitos fiéis, especialmente aqueles que já atravessaram longos anos de vida, o domingo de Páscoa se torna um momento de profunda reflexão. É um tempo de olhar para trás e perceber quantas vezes foi necessário recomeçar, quantas vezes foi preciso levantar após quedas, encontrar forças em meio à dor, acreditar mesmo quando tudo parecia incerto. E, nesse olhar, muitos reconhecem que, de alguma forma, a presença de Deus nunca os abandonou. A Igreja, como mãe e mestra, sempre buscou ajudar seus filhos a viverem esse mistério de forma mais plena. Por isso, ao longo da história, surgiram diversas práticas espirituais ligadas ao tempo pascal. A oração mais intensa, a participação nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, e o esforço sincero de conversão interior. A Eucaristia, instituída por Cristo na última ceia, ganha um significado ainda mais profundo à luz da ressurreição. Nela, o fiel não apenas recorda Jesus, mas encontra-se verdadeiramente com ele, vivo e presente. Esse encontro se torna fonte de força, consolo e renovação espiritual. Além disso, o tempo pascal, que se estende por 50 dias até a celebração de Pentecostes, é vivido como um prolongamento da alegria do domingo de Páscoa. É como se a Igreja dissesse ao mundo: a ressurreição não pode ser contida em um único dia. Ela transborda, se expande, continua a agir. Ao longo desse período, as leituras bíblicas, as orações e os cânticos reforçam constantemente essa mensagem de vida nova. Os fiéis são convidados a permanecer nessa alegria, a deixá-la crescer, a permitir que transforme suas atitudes e escolhas. Mas a vivência da Páscoa também passa pela realidade do sofrimento humano. A ressurreição não apaga as dores da vida, mas lhes dá um novo significado. Ela ensina que o sofrimento, quando unido ao amor de Cristo, pode se tornar caminho de transformação. Essa verdade foi vivida de maneira intensa por muitos homens e mulheres ao longo da história da Igreja. Entre eles, Padre Pio, que carregou em seu corpo e em sua alma profundas dores, mas encontrou na união com Cristo ressuscitado a força para continuar sua missão. Sua vida se tornou um testemunho de que a dor, quando vivida com fé, pode gerar frutos de graça. Da mesma forma, João Paulo II, especialmente em seus últimos anos de vida, mostrou ao mundo que a fragilidade humana não é sinal de derrota. Mesmo debilitado,
ele continuou sendo um sinal vivo da esperança cristã, lembrando que a dignidade da vida permanece, mesmo no sofrimento. Esses testemunhos ajudam a compreender que o domingo de Páscoa não elimina a cruz, mas a ilumina. Ele mostra que a cruz não é o fim da história, que, após a dor, existe a possibilidade de redenção, de transformação, de vida nova. Essa mensagem é profundamente consoladora para aqueles que enfrentam enfermidades, perdas ou solidão. Ela oferece não apenas palavras, mas uma certeza interior. Deus caminha junto, mesmo nos momentos mais difíceis. E, assim como Cristo venceu a morte, também cada sofrimento pode ser transformado à luz da ressurreição. Ao chegar aos tempos atuais, o domingo de Páscoa continua a exercer um papel fundamental na vida da Igreja e do mundo. Em meio a tantas incertezas, conflitos e desafios, ele se apresenta como um farol de esperança, um lembrete de que a luz ainda brilha, mesmo quando tudo parece escuro. Famílias se reúnem, comunidades celebram, corações se abrem. Mesmo aqueles que, por diversos motivos, se afastaram da fé, muitas vezes sentem, nesse dia, um chamado silencioso, um desejo de voltar, de reencontrar algo que talvez nunca tenha sido completamente perdido. Porque a ressurreição continua acontecendo, de maneiras discretas, mas reais, em cada gesto de perdão, em cada recomeço, em cada ato de amor sincero, a vida nova se manifesta. E assim, o domingo de Páscoa permanece vivo, não apenas como uma memória distante, mas como uma presença constante, capaz de transformar o coração humano e iluminar o caminho da vida. Ao contemplar toda a profundidade do domingo de Páscoa, a alma humana é convidada a um silêncio diferente. Não mais o silêncio da dor ou da ausência, mas o silêncio cheio de presença, de significado e de paz. É como se, após atravessar os caminhos da história, das lágrimas e das incertezas, o coração finalmente encontrasse um lugar seguro onde repousar. A ressurreição de Cristo não é apenas o desfecho de uma narrativa sagrada. Ela é, na verdade, o início de uma nova criação. Assim como no princípio Deus trouxe a luz ao mundo, no domingo de Páscoa ele reacende essa luz no interior da humanidade, restaurando aquilo que parecia perdido e renovando aquilo que parecia desgastado pelo tempo. Esse mistério toca profundamente aqueles que, ao longo da vida, aprenderam que nem tudo pode ser controlado, que existem dores que não podem ser evitadas, que há momentos em que a única força possível é continuar acreditando. Para essas almas, o domingo de Páscoa não é apenas uma celebração, é um abraço de Deus, silencioso e verdadeiro. Ao longo da caminhada da Igreja, muitos compreenderam que viver a Páscoa é permitir que algo morra dentro de si para que algo novo possa nascer. É deixar para trás ressentimentos antigos, culpas carregadas por anos, medos que paralisam. É abrir espaço para a graça, para o perdão e para a esperança. Bento XVI, em suas reflexões, recordava que a ressurreição não é um retorno ao passado, mas um salto para uma realidade nova, onde Deus se faz plenamente presente. Ele ensinava que o cristão é chamado a viver como alguém que já foi tocado pela eternidade, mesmo ainda caminhando neste mundo. Essa consciência transforma o modo de olhar a vida. Pequenas coisas passam a ter um valor maior. Gestos simples ganham profundidade. O tempo deixa de ser apenas uma sequência de dias e passa a ser percebido como um dom, uma oportunidade constante de recomeçar. Também Papa Francisco frequentemente convida os fiéis a viverem a alegria da Páscoa de maneira concreta, especialmente através da misericórdia. Para ele, a ressurreição se manifesta quando alguém escolhe amar, mesmo quando seria mais fácil desistir. Quando alguém perdoa, mesmo carregando feridas. Quando alguém estende a mão, mesmo em meio às próprias dificuldades. E é justamente nesse ponto que o domingo de Páscoa revela toda a sua força. Ele não é apenas contemplativo, mas transformador. Ele impulsiona o coração humano a sair de si mesmo, a olhar para o outro, a reconhecer que a vida nova recebida deve também ser compartilhada. Nos dias atuais, marcados por tantas incertezas, mudanças rápidas, e muitas vezes, por uma sensação de vazio interior, a mensagem da Páscoa se torna ainda mais necessária. Ela recorda que, apesar de tudo, a vida tem sentido.
que o amor ainda é possível, que Deus não abandonou o mundo. Para aqueles que já caminharam longas estradas, que acumularam experiências, memórias, alegrias e também dores, o domingo de Páscoa oferece algo precioso: a certeza de que nada foi em vão. Cada lágrima, cada esforço, cada gesto de amor, tudo encontra significado à luz da ressurreição. É como se Deus dissesse, com ternura infinita: eu vi a sua história. Eu caminhei com você. E continuo caminhando. E, nesse encontro silencioso entre o coração humano e o coração de Deus, nasce uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não precisa de explicações. Uma paz que simplesmente habita. Assim, ao chegar ao fim desta contemplação, não se trata apenas de compreender o domingo de Páscoa, mas de acolhê-lo. De permitir que ele toque profundamente a alma, que ilumine as áreas mais escondidas do coração e que desperte uma esperança nova, capaz de atravessar qualquer noite. E, nesse espírito de recolhimento e fé, elevemos juntos uma oração. Senhor Deus de infinita bondade, neste santo domingo de Páscoa, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, trazendo nossas alegrias e também nossas dores. Nós Te agradecemos pela ressurreição de Teu Filho, por esse mistério de amor que venceu a morte e nos abriu as portas da vida eterna. Senhor, muitas vezes caminhamos como aqueles discípulos, carregando dúvidas, medos e incertezas. Muitas vezes sentimos o peso das perdas, o silêncio das respostas que não chegam, e a dor de situações que não conseguimos compreender. Mas hoje, diante do túmulo vazio, queremos renovar a nossa fé. Aumenta em nós a confiança, Senhor. Ajuda-nos a acreditar que, mesmo nas noites mais escuras, a Tua luz continua brilhando. Toca os corações cansados, fortalece aqueles que estão desanimados, consola os que choram, e reacende a esperança nos que já não conseguem mais esperar. Senhor, ensina-nos a viver como ressuscitados. Dá-nos a graça de perdoar, de recomeçar, de amar com generosidade, mesmo quando é difícil. Que a Tua presença nos acompanhe em cada dia, nas pequenas decisões, nos desafios, nas alegrias simples. Que nunca nos esqueçamos de que não estamos sozinhos, e que o Teu amor é maior do que qualquer sofrimento. Abençoa nossas famílias, nossos lares, nossos caminhos. E, ao final de nossa jornada, concede-nos a graça de participar plenamente da vida nova que começou na ressurreição. Amém. Que esta mensagem permaneça no coração como uma chama suave, constante, que não se apaga. Que, mesmo nos dias comuns, mesmo nas rotinas silenciosas da vida, a luz do domingo de Páscoa continue a brilhar, lembrando que a história não termina na dor, mas se renova na esperança. E que cada novo amanhecer seja, de alguma forma, um pequeno reflexo dessa manhã eterna em que a vida venceu para sempre. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.